Para mim, o Novo Testamento é uma antítese para o Velho Testamento. Eu defendo o puro e cristalino Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, tu viu que ele tá falando aí, né? Que o Novo Testamento é a antítese do Velho Testamento. É óbvio, é um documento romano, né? Com uma assinatura romana ali, que está colocando os judeus como o inimigo, né? O inimigo de Deus, o inimigo de Cristo, etc. E isso justificou perseguição, massacre contra os judeus, preconceito até hoje, né? Palavras vivas de Deus. Para mim, é a autoridade total na Terra do Novo Testamento, é a palavra de Deus. Como o próprio Jesus falou, né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E, como sempre eu falo isso, eu quero mandar um abraço, né, para minha esposa, que estava nervosa, que eu demorei, teve um atraso no ônibus, parecia uma tartaruga o motorista, né? Tava muito lento. Mandar um beijo para minha esposa, Thalita, para minha filha Alice, um beijão, amo vocês. Também quero mandar um abraço para a turma lá do Bruno Alves, né? Que é um canal parceiro nosso, que também esteve aqui. O Brunão, o grande Brunão. Ele vai vir aqui de novo com os terraplanistas. Nós vamos entrevistar os terraplanistas. Isso aí, grande galera da Terra plana, mano. Enquanto vários países aí estão preocupados em desenvolver tecnologia, tokamak, inteligência artificial, o Brasil ainda está discutindo terra plana. Respeita. Todos para a turma, para a comunidade lá do canal deles, também defende o Novo Testamento, tamo juntos. É isso aí. Sabinão, é com você. Obrigado. Bruno, muito obrigado. Gente, uma boa noite para todos vocês. Deu horário, nosso camarada Jogói chegou. Ainda bem que você está aqui com a sua esposa, realmente já estava preocupada, viu? Tá brigando para cá. E um beijão aí para todos vocês que estão aí no chat também. Gente, não esqueçam de compartilhar, de curtir, tá? E um beijo lá pro meu coração, que está de repouso, viu? Amor é mio, a minha Josi. Minha sogra, um beijo pra você, sogrona, tá na casa da sogra agora. Ela fez a cirurgia, esperada, graças a Deus, tá em fase de recuperação. Que bom. Tá na casa da sogra e domingo, se o meu Deus permitir, quiser, lá estarei. Um beijão pra você, coração. Que bom. Beijão pra todos também. E eu falei pra você, dia 23, não é isso de maio? Dia 23 de maio, tá confirmadíssimo. Beatriz, Serginho, já estão sabendo, né? Tem um compromisso nessa data, tá bom? Mas nada que impeça de eu estar presente aí com vocês no dia 23. Lembrando que as minhas obras estão publicadas, você pode adquirir na Amazon e no Mercado Livre. Vamos começar então? Manda pau. Dá para você colocar um texto bíblico aí para mim na Sim. tela? Texto bíblico, né? Lembrando o tema de novo, né? Jesus mentiu. Sim, o tema hoje é Jesus mentiu. Vai ser bom, porque já tem até o livro do Sabine e do Jason, por exemplo, falando sobre a farsa da volta de Jesus, né? A mentira de Jesus sobre a segunda vinda, né? Então, quem quiser, procure aí o livro do Jason, que é esse aqui, tá? Esse aqui, que é o livro do Jason, Porque Jesus Mentiu sobre a Sua Segunda Vinda. E tem o do Sabino também, tá, galera? Procurem lá. Jogói acabou de falar que o Novo Testamento é palavra de Deus, certo, Jogói? Vai ter que passar por cima do meu cadáver, né? Okay. Vai ter que provar que Jesus mentiu. Então eu vou provar e você vai desprovar. Vai lá pra Bíblia online. Tem que pôr outra Bíblia, que essa Bíblia tá dando pau. Eu gosto do Sabineira, mano, que ele fala da lata essas paradas aí, mano. Vamos para uma Bíblia online e vamos ver qual vai ser a explicação do Jogói mediante uma afirmação de Jesus e veremos onde... Vai lá para Marcos. Vamos ver se houve o cumprimento. Se não houve, então Jesus afirmou uma coisa. Se não houve o cumprimento, então ele mentiu. Mas vamos lá para o texto bíblico. Marcos, Estou me adaptando para Novo Testamento. Cadê essa bagagem? Aí você vai entrar. Aí em cima, escreve lá o Bíblia Online ali em cima. Ou abaixa aí para ver o que tem aqui mais para baixo. Aí, ó, embaixo aí, ó. Aí, pronto. Aí, cadê? Tô aí hoje, sobe um pouquinho aí, ó. Aqui é isso aí, mais baixo. Isso. Hoje eu tô com óculos de dirigir, deixei de ler. Aí, Marcos. Vamos lá. Capítulo 13. 13. Isso. Vamos deixar aqui o... Sobe só um pouquinho. Aí, tá bom. Vamos ver o contexto? E saindo ele, Jesus, do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, aquela coisa toda, né? Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Aí, tá bom. Aí vem o versículo 5. E Jesus respondendo-lhes. Vamos pegar o versículo 3. Assim... apesar de que no 4, eu acho que falou do 5 ali, no 4 ele tá falando ali de quando aconteceram essas coisas, quando as coisas irão se cumprir, né? E muita gente fica pensando que é hoje em dia, que a volta de Jesus é para hoje em dia. Não, mas ali
Jesus está falando para eles naquele período, tá? É só essa pontuação aí, porque muita gente pensa que o personagem estava falando pro futuro. Então aí seria mais uma mentira de Jesus, né? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, junto com os discípulos, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Quantos personagens nós temos aí? Jesus, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Dize-nos, quando serão essas coisas, mestre? Né? Todo mundo coloca da grande tribulação. E que senão haverá quando todas elas estiverem para cumprir? E Jesus respondendo lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Porque muitos... Olhai que ninguém vos engane, né? Ou seja, está falando para eles, segunda pessoa do discurso. virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui dentro do contexto nós temos vários discípulos, mas em particular nós temos 4 discípulos, não é isso? Ok, continuo. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, como todo mundo já sabe. Mas olhai por vós mesmos, porque vos... Esse detalhe que eu quero. Jesus dizendo, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, Jesus dizendo que iria acontecer com os apóstolos. Ou seja, tu vê que os inimigos eram os judeus, né? O judeu, porque sinagoga é de judeu, né? E sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes, no plural, e reis, no plural, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Esse negócio de eles serem apresentados diante de rei e presidente, né? Se não rolar um malabarismo da parte do crente, não rolou não, né? Jogói, em qual momento isso se cumpriu na vida dos discípulos? Ou seja, quando foi que os apóstolos estiveram perante os reis, no plural, no sentido de uma perseguição? Ó, Sabino tá perguntando, quando os apóstolos estiveram diante de reis, no plural, né? Ó, o crente vai ter que vir com malabarismo, porque eu desconheço, né? Eu não lembro de nenhum texto que isso aconteceu, né? E aí? De uma indagação, de um interrogatório, que seja, quando foi que se deu isso? Pera só um minutinho, vamos jogar pro jogo. Desculpa, Sabino. A gente esqueceu de dar um recado importante aqui. Mandem suas perguntas, a audiência está aumentando. Pelo jeito, nós só vamos conseguir ler as do Superchat. Então, se tiver pergunta pro Jogó e pro Sabino, comentário sobre o debate, no finalzinho, no último bloco, a gente vai ler sua pergunta. Você já tá com a mensagem fixada aqui, tá bom? Jogói, manda bala, é você. Opa, vamos lá. Vamos começar com Atos 5. Ih. Pode abrir Atos 5. Vamos lá nos atos. Será que vai mostrar reis? A gente tem que Lá em falar, Atos? né, dos Atos dos Apóstolos, né? Que é o momento que Jesus ascende aos céus, como está em Atos 1. Caraca, ele acende ao céu, é o Superman, né? Saiu voando. Você sabia que Jesus era o Superman? Ele vira o The Walking Dead, né? Um zumbi voador. Caraca, respeita. Ele ascende, ele cumpre, ele veio, desceu e subiu, ascendeu. Pode descer. Pode descer que eu vou chegar no versículo. Pode Tem descer. adulto que Pode acredita descer, nisso, pode né? Em judeu Pode voador. descer. Aí. Ide apresentai-vos no templo e dize ao povo todas as palavras desta vida ou da vida, né? Da vida eterna. Está sendo pregado. E ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram, aqui tem um erro de tradução, é Sinédrio. Convocaram o Sinédrio e todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram ao cárcere para que de lá os trouxetos. E Sinédrio e sumo sacerdote são reis no plural? Eu não tava sabendo disso não. Sacerdote, sumo sacerdote e Sinédrio são reis no plural? A pergunta do Sabino foi, quando eles foram apresentados diante de rei? Aí o cara tá vindo com o sumo sacerdote e Sinédrio. Cada uma, né, meus colegas? Mas vamos continuar aqui. Mas tendo ido lá dos servidores, não os acharam na prisão e voltando, o anunciaram. Então eles foram presos uma vez aí, eles conseguiram sair da prisão, aí, né, depende, eles pegaram a chave, né, ou então tinham lá, eles abriam um portal, isso aí fica com vocês. Abriu o Então portal, o sumo caraca, sacerdote... é RPG.
abrir portal, né? Fazia lá Darkness Occult, abriu o portal e saía lá do outro lado. Tu vê que a Bíblia é cheia de RPG, né? Jesus se teletransportando pra dentro da casa, é saindo voando, é ressuscitando mortos. Parece um jogo de D&D, né? Dungeons and Dragons. O capitão do templo e o chefe do sacerdote, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Pode descer. Um pouco. 25. E chegando anunciou-lhes, dizendo... Cadê? 25. Eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo. Eles saíram, foram presos, saíram e estavam no templo de novo. Eles iam, não estavam nem aí. Voltavam pro templo. É igual um fantasma, né? Eles, puf, saía de um lugar igual um peido e aparecia em outro. Que loucura, né? Tem adulto acreditando nisso, né? Apesar de que tem adulto acreditando em terra plana, né? Fazer o quê? Mesmo com pressão de pena de morte. Pois é. Eles estavam ditos que eles iam morrer. Não vos admoestemos nós especialmente que não ensinais esse nome, já foi dito, não pode mais ensinar em nome de Jesus. Senão vocês vão, o quê? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e queres lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mas importa obedecer a Deus do que aos homens? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vos matastes, suspendendo no madeiro. Então ele botou a culpa no templo. Quem matou Jesus foi a galera do templo, a religião. Então os judeus são os vilões do Novo Testamento. Quem diria, né? E quem é que tem a maior fé no Novo Testamento? O centurião romano, né? E quem que Jesus manda dar a César o que é de César, ou seja, os impostos? E Paulo também, em Romanos 13... manda os judeus darem os impostos aos romanos. Curioso, né? Interessante. Pode descer mais um pouquinho. Tá claro aí o texto, né? Vamos descer mais um pouquinho para chegar lá. Até agora eu não vi o rei. Vocês viram os tais dos reis no plural que o Sabino perguntou? Até agora eu não vi. Pode descer mais um pouquinho. Olha que interessante agora. Levantando-se no sinédrio, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da Torá, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco se levantasse fora os apóstolos. De novo, é o segundo sinédrio no mesmo texto. Um julgamento de sacerdotes, 72 anciões para julgar eles de pena de morte. Tá vendo que eu falo do malabarismo? O Sabino perguntou de sinédrio. A pergunta do Sabino foi bem clara. Reis no plural. Aonde eles foram apresentados a reis no plural? Aí o cara tá falando aqui de sinédrio, de babababobô, de outra coisa que não tem nada a ver. É o cristianismo freestyle. Aí o crente que não tem noção engole um discurso desse. Entendeu? É complicado. Sabino pergunta de maçã, o cara vem com laranja. Complicado. Aí o Gamaliel percebeu, ele falou, você não lembra do Teudas lá que fizeram no dia do alistamento e ele pereceu na rebelião lá da Galileia? Dai-me de mão a esses irmãos e deixai-os, porque se este conselho, essa obra de homens, então, se esses caras desses apóstolos forem de Deus, não acabará. Então desce mais um pouquinho. Olha lá. Mas se é de Deus, vocês não vão desfazê-la. Algo que aconteceu agora? Foram retirados na presença do sinédrio, aqui, e concordaram com ele. Gamaliel salvou a vida deles, que eles estavam com pena de morte, eles iam morrer naquele dia, e chamando os apóstolos e tendo apenas os açoitado. Então eles tomaram 40 chibatadas nas costas por anunciar o nome de Jesus. Mas e daí? A pergunta que o Sabino fez é, eles foram apresentados a reis no plural? E o cara tá falando de chibatada, de sinédrio, dos caralho a quatro, menos do que o Sabino perguntou. Já reparou que é sempre assim? Isso é um padrão? Os caras respondem a tudo, menos o que o Sabino pergunta. É um padrão, é todo o debate do Sabino isso. É a quem eu estou defendendo nessa live. Não respondeu minha pergunta. Não, e ainda faz pose, né? Tô defendendo essa live. Não respondeu nada, é o que o Sabino acabou de falar, ó. Não respondeu a pergunta. Olha ele botando a pose aqui de novo e o Sabino já chegando na lapada. Não respondeu a pergunta, ó. Ó, reparem. O Nazaré a quem eu estou defendendo nessa live. Não respondeu minha pergunta. Não, isso aí não é uma perseguição.
Não, você não viu. Volta lá pro texto novamente. Qual o Marcos? Aí ele não prestou atenção. Eu coloquei o texto e não prestou atenção. Vamos lá novamente? Só para ele relembrar o que eu perguntei. Nossa, você tava tão fácil lá. Volta aqui. Sabia lembrar. Aí. Marcos. Isso, Marcos 13:9. Vou ler novamente. Marcos 13:9. Ó, vou ler novamente. Novamente vou ler, gente. Vamos lá. E eu vou refazer a pergunta novamente. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão. Preste atenção, Jogói. Você me apresentou o que aí? Concílios. Olha o versículo. O versículo está falando apenas de concílios? Ó. A pergunta foi precisa. Você quis me responder apenas o concílio, o restante. Faz como? Pois é. Não tem resposta? Vamos lá? Vou ler novamente o versículo, gente. Preste atenção no que está escrito, tá? Que ninguém sabe pela tangente, não. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos... Primeira coisa, concílios, marca no dedinho aí, concílios, e as sinagogas, sereis açoitados, é o detalhe agora, e sereis apresentados perante, ó, outra coisa, ó, presidentes e reis, por amor de mim, para ele servir de testemunho. A pergunta que ele fez foi essa, Jogói. Aonde tudo isso? Você colocou uma coisa só, concílio. Mas você tem que ter a situação dentro das sinagogas, você tem que ter os apóstolos perante quem? Os presidentes e reis. É isso que eu quero. Você me apresentou uma coisa só. Me dá o restante. Vamos lá, Atos 12. Vamos ver agora. Atos Vamos ver 12? agora. Pode colocar aí. Vai ficar só em Atos dos Apóstolos, né? Que vai mostrar depois da ascensão o que é a farra do boi gordo dos apóstolos fizeram. Deixa eu dar um recado de novo, ó. Galera, senta o dedo no like aí, ó. Quanto mais você senta o dedo no like, para mais pessoas chegam a... Cada like que você dá chega para 5 pessoas a mais. Vamos lá, Atos 12. 12. A gente vai falar agora de um rei. Rei Agripa I, que é o Herodes, que é citado no texto. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes Agripa I, que é o citado aí, não foi colocado no texto, estendeu as mãos sobre alguns da eclésia para os maltratar. Outro detalhe na igreja é eclésia, o texto ali no grego. E matou a espada Tiago, irmão de João Batista. Não, primo de João Batista. Aqui é Adelfos, pode traduzir como parente. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia de Páscoa dos ázimos. Então vamos lá. Olha lá. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que guardasse. Então, novamente, Tiago justo foi arrancado a cabeça dele, decapitado. E Pedro, novamente, foi preso por anunciar o nome de Jesus. Mais um texto aí pra você, Sabino. Cadê o imperador aí? Tô dando um rei. Mas o versículo colocou imperador, cadê ele? Não, mas não tem imperador. Ele falou Não? governador. Coloca meu slide agora. Meu slide 14, por favor. Vamos pro 13. Vai o 13 primeiro. Isso. Isso aí? 13, tá? Ó. A expressão relevante na continuação de Marcos 13:9 é o verbo stateseste. Esse termo é o futuro passivo indicativo do verbo restemi, cujo significado básico é, olha o que ele está dizendo aí, colocar, fazer ficar em pé, estabelecer ou colocar diante de. Próximo slide. No entanto, em diversos contextos jurídicos ou administrativos do grego koiné, o verbo assume um sentido forense. Aqui está o detalhe no grego. O sentido forense indicando o ato de ser colocado perante uma autoridade para julgamento e interrogatório. Aí você vai me mostrar onde está em Atos 12 o julgamento ou interrogatório. A pergunta que não quer calar, quem explicitamente foi retratado diante das autoridades e reis de forma clara? Reis que você coloca aí entre imperador. Por isso que está no plural. Você colocou um rei só que Jesus está falando não é estará diante de uma autoridade e um rei, Jogói. O português é claro ou não? Volta lá para o versículo novamente no meu slide mesmo. Vamos ver, gente. Vamos prestar atenção no português. Olha o que está escrito na sua Bíblia. Porra. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Existia só uma sinagoga? E sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes, basileus e reis. Stateseste e reis por amor de mim. Então, stateseste, você tem lá basileus
Em grego, basileon, que é reis, statesiste. É aqueles que estão justamente na autoridade, próximo, no sentido de julgar e interrogar. No Novo Testamento, quem claramente realizou isso foi Paulo, o qual compareceu diante do governador Félix, o romano, Atos Mas o Paulo, ele não era aquele que estava lá com Jesus, quando Jesus estava falando aquilo, né? Paulo é um personagem posterior, né? 24, do governador Festo, Atos 25, que teria toda a autoridade para julgar, fazer o interrogatório, os governadores, que isso não vai aparecer com os apóstolos, a não ser com Paulo, e para piorar, e do rei Agripa, segundo Atos 25, 26. Eita. Então você tem o plural aí. Como você me explica? Não está faltando aí os governadores romanos? Já que o termo ele é forense, o sentido é forense, como que você me explica Não, isso? perfeito. Eu ia citar, eu posso citar Estevão, Tá. mas eu vou entrar agora. Bota aí Atos 24. Estevão, eu estou falando dos... Não, tudo bem, mas então eu vou O entrar. discurso que Jesus dá não é para Estevão, tá? Pelo amor Sim, de sim, Deus. mas eu ia citar o Estevão, agora vamos para Paulo. Aí a gente vai na cereja do bolo. Não, né? mas Paulo, o direcionamento não foi para Paulo. É, Sim, mas Jesus não estava falando com o personagem Paulo. Paulo é um personagem inventado depois. O que acontece? Ele estava falando ali com os discípulos dele, a segunda pessoa do discurso. Aí tem que fazer malabarismo, porque se você não fizer o malabarismo de dizer que não, ele estava falando para Paulo também, sendo que Paulo não estava lá, você entra nesses problemas aí que o Sabino está apontando, entendeu? E aí é assim, cara, é sempre você vivendo de malabarismo em malabarismo. Essa que é complicada, né? Quando você pega ali para parar, dar uma estudada no texto, no significado certinho, você vê que é tudo causada, né, mano? foi Atos 24. Eu estou... E lembrando que isso aí é uma historinha. Isso aí nem aconteceu na vida real, né? Isso aí é historinha, é uma literatura inventada, fabricada, tá? Isso aí não aconteceu de verdade, não. Mas continuemos aqui. falando quem verdade apresentou. Estou falando o termo grego forense para você. É isso que está lá em Mateus. É isso que está lá em Marcos 13. Não. Então, se está em Marcos 13, 9, o termo grego, eu estou falando que só foi aplicado para Paulo, mas Paulo não faz parte desse contexto. Não, mas você Aí você tem que me citou, explicar. não, você citou Basileu, que é de Basileia. Basileia é reino. Basileu é o chefe do reino. Então, eu ia pegar o Atos 24, né, que aconteceu, e 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias, que era o da época, o pai o filho dele foi que fez a rebelião, que atacou a Fortaleza Antônia. Então, tem muita coisa histórica. Desceu. Ah, Fortaleza Antônia, né? Ah, tá vendo aí que tá tudo interligado com a guerra com os romanos, tá? Tudo isso aí, ó. Com os anciões e um certo Tértulo, orador. Então, o que acontece? Por quê? Ele foi compareceu de presidente contra Paulo. Então, eles pegaram um orador que sabia das leis, tanto da Torá quanto romana. Eu posso cortar só um minutinho? Pode falar. Jogar aí, Marcos 3,9, Paulo não tá lá, filho. Não é Paulo, sai fora de Paulo, não sai pela tangente, não. É os apóstolos. Também. Não é Paulo. Mas Atos, Paulo é inserido como um apóstolo. Ah, Vamos lá. Paulo estava em Marcos 13,9. Quando Jesus faz a leitura de Marcos 13,9, Paulo estava lá, Jogai? é o que eu tô falando. Todo Atos Vou perguntar novamente. Em Marcos 13,9, quando Jesus traz o seu discurso, Paulo estava lá ou bem? Estevão tava? Vou perguntar novamente. Mas Não. mas não é de Estevão. Mas lá no texto não tá falando de Estevão. Tinha 4 discípulos lá para quem Jesus estava falando. Aí bota outros personagens. Porque senão você tem que admitir que Jesus mentiu, né? É complicado. Aplica-se a quem? O discurso de Marcos 13,9, para quem que se aplica? Para Estevão? Para Paulo? Para quem que se aplica? Não, os discípulos de Jesus que estavam acompanhando ele. Quem é que chamou Jesus em particular em Marcos 13? Quem foi? São 3 apóstolos, mas para fazer Quantos? uma pergunta. Para fazer uma pergunta. Ah, E se entrar em Mateus 24, que é autoridade, é um apóstolo que andou com Jesus. eu estou tem perguntando por pra- onde vai chegar em Mateus 24. Novamente, Tu vê que a expressão facial dele mudou, né? Ele está se sentindo acuado agora pelo Sabino, né? Que o Sabino botou pressão. Até a expressão facial dele mudou, tá engolindo a seco. Olha aí. os 13,9. Paulo estava lá? Não tem nada a ver, isso aí é outra história. Isso Então aí... responde minha pergunta. Jesus mentiu então? Não. Quando foi que os discípulos apareceram perante governadores, como Félix, que vai aparecer aí, e tantos outros? Quando foi isso? Ele está citando uma crônica, o universo está em ebulição. O quê? Então Estevão não tá. Não, mas
Caraca, velho. Muito top, mano. É o Caldeirão. Respeita. Atos dos Apóstolos é uma outra crônica. Ele acendeu, por isso que começa, Atos 1. Coloca Só aí, que você está fugindo novamente. É. Marcos 13:9, é isso que eu falo que acontece, viu? Marcos 13:9, Jesus está direcionando aos apóstolos. Aos apóstolos. E era aqueles, se eu não me engano, 4 com que ele tava falando, né? Era os 4 que ele tava falando. Não é todos os apóstolos, não. Os que ele tava falando ali com ele. Tanto que do grupo dos 12, apenas 4 ou chamam em particular. Pois é. Quando você faz a leitura do pronome vos, Vou aplicando aos apóstolos, então não tem como entrar Paulo. Olha o que Pois o João quer colocar. Que aqui Paulo é o cumprimento de Marcos 13:9. Aí cumpri. Pelo amor de Deus, gente. Não Aí faz isso, né? cumpri. Então vou perguntar novamente. Onde está o relato que Jesus falou em Marcos 13:9 que os apóstolos compareceriam perante os governadores romanos e os reis no plural? Onde está? Vou te dar um Se tempo. não tiver, Jesus mentiu. Dá um tempo pra você pensar. Enquanto ele pensa aqui, a gente vai dando mais recado. Ó, a audiência crescendo, 400 pessoas ao vivo agora. Galera, tem a mensagem fixada aqui, ó. Perguntas pelo Superchat, tá? Último bloco do programa, perguntas pelo Superchat. Senta o dedo no like aí, porque quanto mais você dá o like, mais essa live vai. Jogói. Vamos lá, Atos 1. Ah, Quem escreveu Atos foi fora do apostolado, o médico amado citado por Paulo, porque ele tinha um trato fino com a escrita, né? Por ele ser médico, claro, mentira. Isso aí foi médico que escreveu coisa nenhuma. Isso aí é coisa de tradição da igreja. E outra coisa, Atos, no contexto acadêmico, é um texto inventado, assim como os outros, né? Tardiamente. É uma fábula, é uma mentirinha, é uma historinha com ele, né? Vamos continuar aqui, né? Vamos fingir que aconteceu Atos. Vamos fingir. daquela coisa assim que ele andou com Jesus, uma opinião de fora. Eles colocaram Lucas para escrever o Evangelho de Lucas e para escrever Atos dos Apóstolos. Coloca em Atos 1, para mostrar para o Sabino como é que funcionou o Atos dos Apóstolos. Ah, Vamos lá. vamos ver. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo ben Anás, é um sumo sacerdote, filho de Anás. Vocês podem pesquisar a Wikipédia, ou pesquisar o próprio livro de Joséfo, ele cita que Anás teve 5 filhos, e um dele, que foi de 37 a 41, em Jerusalém, foi Teófilo ben Anás. Então ele conversou com Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, então essa história começa a partir da ascensão dele, como foi prometido por Jesus, que ele desceria e subiria. O cara acredita que um ser humano saiu voando pro céu. Tu acredita nisso? Se eu falo na rua que um homem saiu voando, vão mandar me internar. Agora, se você falar que esse homem é Jesus, você é chamado de homem de Deus. É um negócio complicado, né? Dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, ele ressuscitou, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Mas o que isso vai mudar em relação a para quem Jesus falou o discurso dele? O que isso vai mudar? Tu tá entendendo? Tem que ficar inventando coisas, senão o crente não consegue render a religião dele, né? Estando com ele, determinou-lhes que não ausentasse de Jerusalém, está em Lucas 24, está em Mateus 28, esperando a promessa do Pai, que disse e de mim ouviste. Agora desce lá para baixo. Pode descer, vamos descer. Pode descer. Então os apóstolos foram para o cenáculo. Olha lá. Então ele atendeu, ele vai começar a história de onde parou, do ponto de parada. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi de cima do céu, adivinha assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém. E entrando, subiram ao cenáculo. Então eles começaram do cenáculo. E cadê os 4 discípulos se apresentando diante de reis? Tu vê, né, cara? Tu vê, né? A pergunta do Sabino é simples e objetiva. Cadê os 4 sendo apresentados diante de rei? Não tem. Pentecoste desceu o Espírito Santo Consolador sobre eles.
e começou uma nova história. E todo o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver muita perseguição. E vamos entrar em Atos 24. Eu quero entrar em Atos 24 com você e provar que Paulo, sim, está dentro da profecia. Gente, vai ser meio difícil. Volta lá para o meu esboço. Vamos colocar Marcos 3,9, é a última vez que eu vou colocar. Não vou insistir. Não, coloca o texto em português, por favor. Português? Não, A Bíblia Online, por favor. Bíblia. Coloca a Bíblia Online, por favor. Marcos 13. Você falou esboço. Desculpa. Eu vou fazer a leitura mais uma vez. Eu sei que o Jogói não é uma pessoa inocente e nem uma pessoa iletrada. Todos esses caras aí não são inocentes, né, galera? Só que se eles admitirem, acaba a fantasia deles, né? Acaba o showzinho. Então tem que ficar inventando, criando malabarismo, etc, né? Eu sei que você vai fazer uso da esperteza, mas espero que você faça uso da honestidade e não da desonestidade, tá? Marcos. Marcos 13, por favor. Aí cumpri. Isso, vamos embora. Preste bem atenção, gente. Qualquer um que lê Marcos 13, preste bem atenção. Saindo ele do templo, ele, Jesus, sai do templo. Disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se no monte das oliveiras, Jesus, defronte do templo, olha só quem vai entrar agora. Alguns dos apóstolos. Aí ele vai querer linkar essa profecia que Jesus fez, que Jesus mentiu. É isso que Godoy não quer admitir. Godoy vai colocar Paulo. Pois é, Paulo Gente, não tá lá. Paulo não tem nada a ver aqui. Se eu for respeitar Atos dos Apóstolos, Jogói. Jesus só aparece para Paulo lá no capítulo de Atos. Tá? E Paulo, sendo fariseu, nem viu Jesus sendo torturado, nada disso, né? Não viu nada da vida de Jesus. Teve que saber de Jesus por revelação. Pra tu ter ideia, né? Aí complica. Aí você quer falar que Paulo foi o quê? Essa profecia, Paulo está aí? Não. É que você não quer admitir que Jesus mentiu, né? Porque não tem como você comprovar que Pedro... Vou até diminuir agora. Vou colocar os 12 apóstolos, não. Onde está que Pedro, Tiago e João e André estiveram diante de governadores romanos? Sabe onde você vai encontrar isso? Em canto algum. Rapaz, caraca. E não é um apóstolo só. Porque Jesus não está direcionando essa profecia aqui, Jesus, para um único apóstolo. Jesus está usando o plural. Eu estou reduzindo. Em vez de colocar 12 apóstolos para ajudar o Godoy, estou colocando apenas 4, Godoy. Eu vou pegar a literalidade do texto aqui. Eu quero onde está aqui. Jesus falou que Pedro, Tiago, João e André estariam diante de governadores. E tem que ser romanos. Porque Herodes era rei, cliente do Império Romano. Foi empossado pelo Senado Romano, o rei Herodes. Rapaz. Só que não é só um rei, é plural. Vou continuar em tudo a Jogói. Ele quer colocar Paulo. Por isso que eu falo, vai sair pela tangente. É o famoso malabarismo. É isso que vai acontecer aqui. É o malabarismo, é o freestyle. Se não for assim, gente, não tem como continuar na religião. Não tem como. Se você não pegar e distorcer o texto até ele dizer aquilo que o apologeta quer que ele diga, não tem como, né? É complicado. E às vezes as pessoas leigas não conseguem sair disso porque não tem, por exemplo, o conhecimento do Sabino, né? Aí um pastor, um apologeta diz meia dúzia de coisa ali, o cara engole. Engole, vai pra casa assim, verdade, me enganei na minha leitura. Mas não, o cara tava certo, é que o cara distorceu tanto o texto que o cara não se ligou que não tá acontecendo nada do que ele falou, né? Respeitando o texto, hein? Dize-nos quando serão essas coisas, e que se não haverá quando todas elas estiverem para cumprir. E Jesus respondendo-lhes, olha o pronome no caso oblíquo no plural. Respondendo-lhes, Jesus responde para quem? Vou respeitar o contexto. Pedro, Tiago, João e André. Pois é. Regras de português. Começou a dizer, olhai que ninguém vos, vai ter vos. O pronome também vos, refere-se a quem? Dentro do contexto? Pedro, Tiago, João e André. Segunda pessoa do discurso, cara. É para quem você tá falando. Se ele tava falando para os 4, a segunda pessoa do discurso é para os 4. É referente aos 4. Ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. E quando ouvires de guerra, rumores de guerras, não vos, novamente por nome, perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares,
haverá fomes e tribulações, essas coisas são príncipes das dores, mas olhai por vós. Vós, segunda pessoa do discurso, que são esses 4 aí. Pronome vós aplica-se a Paulo, Jogói? Não. Pronome vós no português, Jogói, ali no contexto, refere-se a Pedro, Tiago, João e André. Lembre-se que eu estou reduzindo de 12 apóstolos para facilitar a didática para o Jogói, tá? Se Jesus quiser se referir a outra pessoa, ele teria que falar aquele, aqueles, eles, né? Eles, elas são de quem você está falando, né? Aqueles, aquelas são a pessoa do discurso, né? No pronome demonstrativo que está distante fisicamente ou temporalmente, né? Então não faz sentido se você respeitar a gramática, a menos que o dito criador do universo e da sabedoria não saiba a gramática, né? Aí compreendo. Não, novamente, Jogói. Mas olhai por vós mesmos, porque vos, pronome novamente, Jogói, 4. entregarão, novamente, Jogói, ó, concílios, sinagogas, e sereis apresentados perante presidentes, governadores e reis, por amor de mim, olha que detalhinho agora, Jogói, para lhes servir de testemunho. Eu pergunto novamente, Jogói, aonde Pedro, Tiago, João e André compareceram, segundo Jesus falou, perante os governadores e os reis, Jogói? Vamos lá, isso aí é uma parábola da figueira. Ele termina na Mateus 24 e próprio Marcos 13. Essa narrativa é uma parábola? É uma Sim, parábola. parábola. Marcos, capítulo 13, todo é uma parábola? Meu pai. A parábola da figueira. Mas vamos lá. Você não responde. Não, Olha a vou chegar pergunta que eu fiz. Eu vou chegar lá. Jogói, fala no microfone. Mas- Vamos lá. O Sabino tá meio ansiosinho, né? Ele isola o versículo ali e cria uma... Eu li o contexto todo. Então vamos lá. Caralho, Sabino leu lá do começo até o final do contexto e o Catufuque Sabino isolou. Tá vendo? Tem que ser assim, mano. Se não for assim, tu não enrola o crente. Tem que ser assim, ó. Entendeu? Senão, se você não fizer essas papagaiadas, né, essas firulas, né, acaba a religião. Eu isolei? Então vamos lá. Vamos voltar em Atos 24. A desonestidade é grande aqui. Vamos Ó, Atos 24, deixa eu mostrar, né? O que é a escritura, Atos né? 24? Peraí. Por Sabino. E Atos. Gente, não esqueça que ele falou que Marcos 13 todo, eu perguntei, é uma parábola, hein? Preste atenção. Ele ainda não te respondeu a pergunta aí? Não, lógico que não, né? Vou Vamos lá, mostrar, Jogói, com você. Vou mostrar a Bíblia toda Não. pro Sabino. Quer um né? tempo maior, Vamos Jogói, lá. pra responder? Não, eu vou mostrar a Bíblia toda pra ele agora, só vamos lá. Manda lá. Então, Desde o começo? o Tértulo, né, ele veio, ele sabe ele sabia sobre todas as leis, sempre em todo lugar, o potentíssimo, não, Félix era o governador. Com todo o agradecimento, queremos reconhecer o Tértulo, que era o advogado de acusação de Paulo. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade, tua justiça, nos ouças por pouco tempo. Essa aqui é a acusação de Paulo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de divisões entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e nós o prendemos. Então, novamente, uma prisão de um apóstolo escolhido por Jesus. Mas cadê os 4 que Jesus estava falando, né? Se você for botar pessoas no futuro que Jesus não estava falando, qualquer um serve, né? Aí você vai botar alguém lá um cristão na Segunda Guerra Mundial, sendo aprisionado por nazista, aí fala, tá vendo aqui, ó, Jesus cumpriu. Ué? Mas o Jesus estava falando pros 4. Aí é aquilo, tem que fazer malabarismo, senão não dá certo. E conforme a nossa Torá, o quisemos julgar. Desce mais um pouco. Então vamos ver que novamente a mesma história, não muda. Céu e terra passa, mas não muda. Vamos lá. Mas sobrevindo o tributo Lísias foi quem Paulo escolheu para ser seu advogado de defesa. Olha lá. O tirou de dentre as mãos com grande violência. O que aconteceu aí na narrativa? As pessoas estavam pegando ele para apedrejar. Ó, vamos. Não tem. Só que o que ele fez? Esse advogado aqui, o Lísias, pegou ele com força, tirou ele da mão dos judeus e falou: não. Ele vai ser para um tribunal romano. Desce mais um pouco. A gente vê que ele pede para ser. Tribunal romano? Pode descer. Aí ele pode descer mais um pouco. A não ser. Do Zira, pode descer. Não, então ele acabou sendo preso. É no próximo que ele pede. Então, desce até o último versículo.
Olha lá, mas passado 2 anos, ele ficou preso 2 anos em Cesareia Marítima e teve por sucessor Pórcio Festo. Troca o capítulo. Deixou Paulo preso. Então, mais um preso, né? A gente vai ficar até amanhã mostrando pessoas que foram presas ali pelo tempo de Jerusalém. Mas não foi isso que o Sabino perguntou. O Sabino perguntou sobre aqueles apóstolos ali, os 4 que estavam diante do rei. E o cara tá se fazendo de desentendido, porque se não for assim, meu irmão, tu não enrola o crente, velho. Tem que ser assim. Tem que ser na desonestidade. O capítulo 25. 25? É. Bora. Clica ali em cima, 24 ali, tá vendo ali, ó? O número 24, clica aí. Então, mais Ali, uma ó, só prisão para prender o Paulo. Só porque ter Mas Paulo não blasfemado tava contra lá. o tal de Jeová. Olha lá, Paulo não tava lá, não adianta nada. entrando pós-festa na província, trocou de governador, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Então ele soltou em Cesareia, e foi até, porque lá tinha um porto, em Cesareia Marítima, e foi até Jerusalém. E o sumo sacerdote, os líderes dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo. Então eles tiraram ele da cadeia e falaram, agora você vai ter outro julgamento. Aí lá, se vocês veem que tem algum crime nesse homem, acusem-no agora. Que era pra quê? Pra pena de morte. Então ele tava pra morrer ali. Desce mais um pouco. Aí o Lísias, o advogado dele, apareceu de novo. Olha lá. Eu não pequei alguma coisa contra a lei dos judeus. Nem contra o templo, nem contra César. Pode ser? Olha lá. Eu estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado, não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. Paulo era muito malandro. Ele sabia que se ele fosse lá para o Sinédrio, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com Estevão. Foi arrastado e apedrejado em praça pública na frente do templo. Por ter chamado Jeová de anjo. Isso está em Atos 7. Então eu quero saber do Sabino. Cadê? Mais um aí que foi, Sabino. Como é que fica aí? Senhor aí. Mas com essa mentira que você tá usando? É mentira? Você Aí, novamente tá colocando Paulo. Paulo não faz parte do contexto de Marcos então, 13. Atos 9. Coloca aí pra mim Atos 9. Não, agora é minha fala. É minha fala agora. Coloca agora o meu slide lá. Coloca o meu slide 14, por favor. Gente, deixa eu explicar novamente o que tá acontecendo aqui. O Jogói acha que ia conseguir usar de artimanha pra comigo. Não tem Acho que os outros é trouxa. Volta, o Jogói não é burro, ele sabe ler. Ele falou que eu isolei. Eu li todo o contexto de Marcos 13, especifiquei os pronomes, Pois é. enfatizei, reduzi de 12 para 4. Aí qual foi o que ele fez agora, Jogói? Colocou Paulo. Pois é. Ou seja, o que é isso? Tentar ludibriar quem não gosta de Bíblia, tá, gente? É o que eu tô falando aqui. É o que eu tô falando aqui. Se ele fala isso com um leigo, né? Com um leigo, o leigo fala, entendi, verdade. Tem muita gente na igreja que chega com essas dúvidas para pastor. Aí o pastor faz isso aí que ele fez, dá uma enrolada, bota outros personagens que não tem nada a ver com o contexto, inventa uma historinha. Aí o crente diz, entendi. Verdade, pastor, verdade, eu não tinha me atentado nisso. Aí volta para casa com aquela sensação de que algo errado não tá certo, né? Mas engole. Agora, com o Sabino, tu acha que o cara vai fazer esse Sabino, velho? Porra, doideira, né? Bíblia. Porque Jesus mentiu? Mentiu. Por que Jesus mentiu? Porque quem parece diante do governador é Paulo. Mas Jesus não estava falando com Paulo aí. Jesus não estava trazendo esse discurso lá no Monte das Oliveiras, com Paulo sentadinho lá. E mesmo que fosse nesse período, Jogói, Jesus não escolheu Paulo. Vamos colocar para ajudar o Jogói aqui, gente. Vamos colocar então o Jogói. E Paulo estava lá sentadinho no Monte das Oliveiras ouvindo esse ensino de Jesus. Poderia então Jesus ter escolhido Paulo apóstolo nesse período, né? Mas não, né? Parece que Jesus só foi escolher Paulo apostolado, vamos colocar assim, Jogói, só depois da ascensão dele, né, Jogói? Meio complicado, né, Jogói, querer colocar Paulo, né? Mesmo que... Aí tem adulto acreditando que veio um fantasma escolher um cara como seguidor do fantasma, né? Um fantasma brilhante, né? Parecendo um holofote, falando com o cara, te escolhi, tá? Tô falando aqui contigo, confia. E tem adulto acreditando nisso. Tu tá entendendo? É judeu voador, é fantasma falante, é um negócio que não dá pra entender. O discurso do Monte das Oliveiras, meu filho. Paulo não era um apóstolo. Tá? Mas vamos aqui pro meu próximo slide, por favor. Próximo slide. Se o Jogói fizesse isso aqui, seria mais fácil. Bora.
Seria mais fácil, Jogói. Próximo slide. Peraí. Aqui. É só clicar para É, ir no não, próximo tipo, slide, filho. Tenha paciência hoje comigo que eu tô com óculos de... Eu peguei o Faz o óculos de... botão do coisa aqui. Aí, Isso, pronto. aqui tá falando, só você pegar o botão e vai. Galera, ó, 568 pessoas ao vivo. Senta o Vamos lá. dedo no like, dedo no like, ó. Dedo no like. Vamos lá. Se o Jogói usasse dessa forma aqui, ó, Atos 12, seria até bacana, viu, Jogói? E Pedro e Tiago, pode-se objetar que Pedro foi preso por Herodes Agripa I em Atos 12, e que Tiago, filho de Zebedeu, foi executado pelo mesmo rei, por Herodes Agripa I. Ok. De fato, o texto afirma que Herodes mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e posteriormente prendeu Pedro. Atos 12, 1, 3. Conforme observa F.F. Bruce, o episódio descreve, nesse caso de Pedro e Tiago, uma repressão régia contra a igreja primitiva. E não, que não tem, para concordar com Marcos 13, Jogói, e não um processo judicial desenvolvido no qual os apóstolos apresentem testemunho público diante da autoridade, Jogói. Pois é. Você usar esse texto aqui, ó, para tentar me refutar. Só que o grego não Tu vê que o Sabino já até antecipou, né? O que ele ia trazer. Já tem até no esboço do Sabino todo esse tipo de argumentação que ele tentaria trazer, né? permite lá de Marcos 13, 9, Jogói. O que não aconteceu? De fato, a narrativa sequer, aí, de Atos 12, descreve um discurso de defesa. É o que teria que existir. De Tiago ou de Pedro diante do rei Herodes, Jogói. É o grego, filho. É a língua original do Novo Testamento. É uma coisa que não está respeitando nenhum português. Tiago é simplesmente executado e Pedro é preso e posteriormente libertado de forma miraculosa antes de qualquer audiência formal. Ficou claro, gente? Então, o vocábulo que existe em Marcos 13:9 que eu li, esse era o procedimento que teria que acontecer com os apóstolos perante, vou colocar, até o rei Herodes. Só tem um problema. Quem é que está perante Herodes aqui? Apenas 2 apóstolos. Cadê os demais? Onde estão? Cadê João aí, Jogói? Cadê André, Jogói, da profecia que Jesus falou para os 4? E olha que o Jogói está defendendo a Bíblia, que a palavra viva é a palavra de Deus. Pedro, Tiago, João e André. Cumpriu-se? Não. Sabe por que não? Porque Jesus mentiu. Muito obrigado. Caraca. Opa, vamos lá. Gálatas 1, vamos lá. Primeiro, Atos 9. Vamos para Atos 9. Atos 9? Porque o Sabino, ele quer descolar Paulo do Novo Testamento. É praticamente possível, né? Descolar Paulo do Novo Testamento. Mas Jesus não falou com Paulo. Tu tá entendendo? É isso, cara. Eu acho que vai ficar o debate inteiro essa enrolação, ele tentando enrolar o Sabino, né? Só que, porra, tu vai enrolar o Sabino? É complicado, né? Vamos para Atos 9. Você já respondeu a pergunta do Sabino ou não? Não. Vou ficar até mais respondendo, né? Que ele Ó, vai pra quem, aceitar. quem tá chegando agora, vamos lá, põe a câmera em mim aqui, por favor. Quem tá chegando agora, o Sabino fez a pergunta, né, Sabino? Qual que é a pergunta? A pergunta é onde os 4 apóstolos Nossa. vão estar no discurso de Marcos 13:9. Tá. Vou citar novamente os apóstolos. Eu reduzi, tá, gente? Ó, João, Pedro, Tiago, João e André. Onde esses 4 apóstolos Tá. estiveram perante governadores romanos para serem inquiridos. Onde? Aí o Jogói está dizendo que foi Paulo. Só que ele está querendo colocar Paulo em Marcos 13. Tá. É isso que ele tá fazendo. Importante só citar para quem está situando aqui, porque, Jogói, você tem todo o espaço aqui, como o do Sabino. Até tô te dando até um tempinho a mais, se você quiser. Mas eu percebi isso que eu tô mediando o debate, eu percebi que essa pergunta ainda não foi respondida. Tá. Mas manda pau. Tá, Ó, então- porque a galera fala que eu não participo. Sabino, estou participando agora. Então Beleza? vamos lá. Vamos para Mateus 24. Mateus 24. Hum. Vamos lá. O Sabino, ele pega um texto que é citado o nome dos apóstolos que estão ali perguntando, fazendo uma pergunta, inquirindo Jesus, né? Fazendo uma pergunta, e ele está respondendo. Mateus 24. Coisa que também ele responde em Mateus 24. A mesma coisa lá. Quando saíram do templo, perguntaram para a estrutura do templo. Em verdade vos digo que o templo de Jerusalém não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, eles chegaram e fizeram uma pergunta. De novo, a pergunta, aqui ela tá melhor. Só que e qual sinal haverá da tua vinda e... Tá errado esse texto, Da tua vinda. Aí já fudeu, né? Que Jesus não voltou no tempo dos discípulos dele, né?
Consumação do Aeon. Ou seja, da era, da realidade, né? O mundo vindouro. Que é a questão aí dessa pergunta. E Jesus respondendo, disse-lhes. Então, aqui já não mostra o nome deles. Lá, o Marcos, ele se deu o trabalho de citar. Mas desce mais um pouco aí. Aí vai contar a mesma história, até melhor. Que é. E a questão é, sim, os apóstolos, eles foram dentro de Israel, de Jerusalém, eles foram perseguidos por anunciar o nome de Jesus. E depois, Paulo também foi para um tribunal. Ele foi para frente de presidentes ali. E Jesus voltou na época deles ali? Também não. Então ele mentiu da mesma forma. Aqui, ó, tá aqui na tela, ó. Quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus tava falando aqui para eles. Aí não voltou no tempo deles também. Complicado, né? Cumpre tudo. Quer ver? Vamos para Atos 9. Pode colocar Atos 9. Só um minutinho antes de você chegar a Atos 9, deixa eu... Coloca o capítulo 23 para mim, por favor. Mateus? De Mateus mesmo? Aí quando você mudar, eu aproveito o ensejo, aí depois a gente vai lá para Atos 9. Tá. Sobe lá. Mais? Vai subindo quase lá no último versículo desse capítulo, por favor. Isso, vai devagar agora. Não. Sobe só um pouquinho. Isso. Aí. Para aí, deixa eu procurar aqui agora. Sobe. Isso, para aí, deixa eu ver agora. Sobe mais um pouco. Sobe mais, pode ir. Vai. Ele está no julgamento. Pode subir mais um pouco, então. Isso, vai. No versículo primeiro mesmo. Vamos lá. E falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. A multidão e aos seus discípulos. Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eu vou pular aqui, tá? Vou pegar de perícope a perícope, tá? E amo os primeiros lugares, só mais um pouquinho. Saudação nas praças, versículo 7. Vós, porém, não sejais chamados rabi. Esse vós eu aplico a quem? Esse pronome vós, no versículo 8, eu aplico lá no versículo 1, que é a multidão e os discípulos, tá? Então, multidão e os discípulos, ok? Nem vos chameis de mestre, porque vós o Cristo, o maior de vós será o vosso servo, e o que se me semelhar, ok? Sobe mais um. Mas há de vós escribas hipócritas, sobe, mas há de... Versículo, isso. Insensato cego sobe, aquele que jurar, portanto, jurar pelo altar sobe, o que jurar pelo tempo, há de vós escribas fariseus sobe, condutores cegos sobe, fariseus cegos sobe, ai de vós, sobe, e dizeis, agora você pulou demais, é isso, assim vós testificais, para aí, não mexe não, então vai me atrapalhar. Assim vós testificais, encheis de valor, ser pensados em mim, portanto, aqui fecha o perigo, e portanto, eis que vos envio profetas, sábios, escribas, sobe mais um pouquinho, para que vos caia o jugo derramado sobe em verdade vos digo, que todas essas coisas há de vir sobre essa geração, Jerusalém, e que a vossa dúvida vos digo que agora viverei. Sobe, vai. Isso, sobe agora. Agora vai para o capítulo 24. 24 agora? Então nós temos aí, dentro do contexto, multidões e os discípulos. Vamos ver o que acontece agora. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ficou claro aí agora? Isso é regra contextual. Agora é contexto remoto. Então no capítulo 23, o que nós temos no início do 24? Uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Esse no português é uma conjunção coordenativa, está conectando o capítulo 23 ao capítulo 24. Então Jesus estava ali diante de uma multidão, questionando os fariseus, os escribas e tal. Quando chega no 24, o que acontece agora? Agora, vem-se em particular os seus discípulos. Então eu posso colocar os discípulos, os 12 até mais do que 12. Posso colocar dessa forma. Agora, quando eu chego em Marcos, que é um contexto dentro dos sinóticos, Marcos vai limitar esse diálogo com Jesus a respeito da destruição do templo. É isso que o Jogói tem que entender, tá? Agora, se eu for dentro da crítica Jogói, quem escreveu primeiro, Mateus, Marcos, Lucas ou João? Marcos. O que a academia diz? Marcos. E Mateus, ao escrever esse evangelho, dependeu de quem, Jogói, segundo a academia, o consenso? De Marcos e a fonte que, tá? Então, para você dizer que eu particularizei, não, filho. Não é eu que particularizei. Isso são sinóticos, tá? Então, Marcos, quem vai priorizar quem foram esses discípulos que chegaram diante de Jesus. Mas, mesmo assim, eu tentei ajudar o Jogói. Eu não coloquei 12 discípulos. Eu coloquei apenas 4, Jogói. E nenhum desses 4 se apresentaram perante os governadores e reis.
É isso que eu queria dizer. Mas agora sim, pode ir para Atos 9 agora, o jogo aqui. Antes eu vou dar um detalhe. Sobre uma teoria de 1900, tá, pessoal, que fala que Marcos é o primeiro, ele só inverteu, tá? Porque, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele cita em seu livro, que está fazendo uma refutação, ele cita que o Evangelho de Marcos é o último e ele era um sumário. Naquela época, Joséfo, Livro Tito, todos eles escreviam sumários para dar ao pessoal antes de entregar o seu livro completo. Pode pesquisar aí, Livro Tito. Mas se era sumário e ele está reduzindo, então os evangelhos não são confiáveis, é isso? Então, se um traz que era mais do que 4 apóstolos e o outro está falando que é 4 apóstolos só, então qual evangelho que confia? E aí? Vamos supor que a hipótese dele é verdadeira, né? Então está tendo uma contradição entre os evangelhos. Então já está aí. A palavra de Jesus está mentindo, né? O evangelho não é a palavra de Jesus? Então, se está tendo contradição na palavra de Jesus, está tendo mentira. E agora? Aí complica. Joséfo, todos. E Agostinho de Hipona falou sim. E outro que testificou falando que o Marcos era o último sumário era Papias. Então vamos para Atos 9. Lembrando que eu tô falando de consenso acadêmico, tá, gente? Eu não tô falando de um único para a igreja. Antes de você continuar, pega esse livrinho aqui pra mim, que é História Eclesiástica. Esse aí, ó. Falar um pouco do nosso patrocinador e esse aí vai ser teu de brinde também, daqui pra mim. Esse aqui. Ó, para aproveitar aí enquanto o debate tá esquentando, a galera tá aumentando a audiência boa hoje, hein? Vamos lá, ó. Aqui o nosso patrocinador, Caravelas Editora, tá? Tem... eu acho que eu não coloquei aí, mas tudo bem. Se você entrar lá no site da Caravelas... Lá, vamos lá, isso aí. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Após o apedrejamento de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Um grupo foi anunciando aos judeus, e havia entre eles alguns homens cíprios e ciranenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E outros anunciaram os gregos. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número acreditaram e se converteram a Jesus. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da eclésia que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. O que acontece? Nessa época aí, Paulo, olha lá, e partiu Barnabé para Tarso. Paulo, após ser convertido, ele foi para Tarso. De novo, ele subiu para Tarso e depois foi chamado para a eclésia de Antioquia para pregar. Então, como é que a gente vai arrancar Paulo se ele está em todo o Atos do Apóstolo? Galera, o cara não vai sair disso, né? O Sabino deu ali um checkmate nele desde a primeira pergunta. Não sei, como o debate tem mais de 3 horas, então deve ter tido outras perguntas sobre mentiras de Jesus que o Sabino deve ter feito, mas é que o vídeo já está com quase 1 hora e o cara não sai disso, né? O Sabino pergunta sobre os 4 discípulos de Jesus e o cara vem com Paulo. Né? É complicado, então não vai sair disso, tá? E aqui vai ter uma sugestão de vídeo para você clicar e assistir. Clica aqui no botão para você se inscrever no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo, fui, tchau, tchau, tamo junto.